quando a gente vive muito dentro do nosso mundo, a gente não aprende. Você dá uma voz para outra pessoa. Escutar, eu acho que é uma das grandes dificuldades da nossa sociedade. A gente está muito disposto a falar, mas há pouco a escutar. É inscrita no canal? É inscrito no canal? Se não for, faça a sua inscrição, ative as notificações. E para você que já é inscrito, já é inscrita, seja muito bem-vinda. Já vai dando aquele like. E no final, mande o seu comentário que a gente gosta de ler e de responder. A gente vai conversar com o André Soler, que tem um trabalho super legal. É um coletivo. Isso. Né? Vai me corrigindo. Isso, pode Você ir, é fundador do coletivo chamado SP Invisível. Isso. Como começou? Onde vocês querem chegar? Como que vocês trabalham? O que é o SP Invisível? Bom, primeiro, obrigado pelo espaço aqui, Regina. Obrigado a toda a equipe. Muito incrível aqui. Acho que é o primeiro canal de YouTube que eu tô falando. Ah, é? Que legal. Então, pra mim tá sendo um privilégio. O SP Invisível, ele começou na internet. Na verdade, ele começou com um grupo de adolescentes que a gente propôs eles a tirar fotos de tudo que era invisível em São Paulo. Era quase uma causa. Era uma causa, né? Não, na verdade ainda não era uma causa. Por quê? Sobre o que eram essas fotos? Eram de prédios, eram de senhoras de idade andando. A gente saiu muito pela Paulista, pelo centro, pela Sé. E também tinham fotos de moradores de rua nisso. E foi o que chamou muita atenção da gente. A gente falou, poxa, então esses caras, esses adolescentes viram o morador de rua como invisível. E a gente percebeu que mais invisível que os moradores de rua que estavam ali era a história deles e o rosto deles. Porque as fotos eram tiradas à distância, sabe? Aquele cara sentado, deitado. E quem era aquela pessoa, sabe? Então a gente falou, pô, tem algo invisível aí. E se a gente falasse sobre isso? Então eu e o Vinícius Lima, a gente se propôs no nosso cotidiano a contar a história dessas pessoas. Então eu no meu cotidiano, indo pra faculdade e tal, eu parava um pouco depois que eu terminava a aula, ia até uma pessoa em situação de rua, me apresentava, tudo bem, muito prazer, sou o André. Você chegou nesse primeiro morador de rua, Sim. Conversando. Isso. E o Vini é jornalista e eu faço cinema, tô no último semestre. Então, eu fotografava com meu celular e gravava a nossa conversa. Como é que era esse momento de você fotografar o sujeito? Você perguntava, você pedia, era uma coisa sem ele perceber? Como é que era essa negociação? Não, eu pedia. Eu falava qual era o objetivo do que eu estava fazendo. O meu objetivo é conscientizar, o objetivo da página é conscientizar a sociedade de que existem pessoas em situação de rua e elas têm um porquê estar ali. Elas não estão ali porque elas querem, elas estão ali porque alguma coisa aconteceu na vida delas que levou elas àquela situação. E são pessoas que têm nome, Exato. história, Exato. sonhos às vezes, né? Isso, e a gente até colocou assim, a gente tem um diagrama que a gente montou, porque a gente começou a descobrir qual era o nosso papel dentro de tudo isso, né, das pessoas em situação de rua. E a gente percebeu que a gente criou uma coisa assim, antes eram moradores de rua. E a gente criou algo diferente, a gente falou, não, é a Maria, é o José, ele tem tantos anos, ele faz isso e ele tem um porquê tá aqui. Então quando a gente começou a contar para a sociedade, contar para as pessoas, para a sociedade mesmo, porque não existiam pessoas na página, né? A gente nem tinha seguidor nessa época. Mas a gente começou a contar isso, a gente percebeu que aquilo começou a mudar a vida das pessoas, que as pessoas começaram a ver o ser humano de uma maneira diferente. Mas aí você sentiu que começou a mudar a realidade das pessoas que começaram a acompanhar o trabalho de vocês? Isso. Como que você sentiu isso, André? O que aconteceu? A gente começou a receber muito feedback. Feedback do quanto aquilo impactava no cotidiano das pessoas que seguiam a página. Desde no cotidiano delas que passam por um metrô, ver uma pessoa ali que sabia que sempre estava ali e nunca chegou a cumprimentar ou tratar aquele como um igual. Era invisível. Era invisível. Então, eu acho que quando a gente trouxe isso pra frente dos olhos das pessoas, o pessoal começou a ver isso na vida real, entendeu? Mas não é uma loucura, porque já via na realidade. Sim. Precisou ir pro Face pra depois... Exatamente. É um movimento que chama muita atenção. Exatamente. E a vida dos moradores de rua, você sentiu que houve alguma transformação e tal ou não? Sim, a gente tem vários relatos de pessoas que saíram da rua por causa do nosso trabalho. Mentira. O que aconteceu? Infelizmente eu me esqueci o nome dele agora, mas Jaime, ele tava na rua e a família dele encontrou ele na página, foi atrás dele, ele voltou pra casa, começou a se restabelecer em casa, arrumou um trabalho e tá agora trabalhando, tendo família e tá morando em casa. Então, o Bruno... Ele é um ex-morador de rua. Ele é um ex-morador de rua. O Bruno, é muito legal esse caso, porque
a família dele foi atrás também dele, comprou... Não, a família foi atrás dele, comprou a passagem dele pro Paraná, ele voltou pro Paraná, ele adicionou a gente no Facebook, a gente conversa pelo Facebook, ele vai atualizando tudo que tá acontecendo e aí ele posta as fotos do que tá acontecendo na vida dele. Então, hoje, estou trabalhando, agora encontrei minha namorada, ele com a namorada, comprei uma moto, vou casar. Muito então, legal. você vê essa pessoa, sabe, crescendo. E mais legal que isso, eu acho que a gente aprender sobre essa cultura. Porque o que a gente está dizendo pela página é que você faz algo pela pessoa em situação de rua, não faça algo que você não sabe fazer, faça alguma coisa que você sabe fazer. Então, se você é jornalista, fale sobre esse assunto. Se você é um artista plástico, fale sobre esse assunto. Às vezes isso é importante, você sair do seu cotidiano para fazer, para ajudar também. Isso também é importante. Mas a gente tem que viver essa consciência, sabe? De quem é o outro, de quem é o invisível. Sempre que a gente tem preconceito em olhar alguém, sendo a pessoa que trabalha na nossa casa, que ela tem um nome, a gente não dá uma atenção para ela, sendo a sua mãe, que ali é uma pessoa que cuida de você e você não dá uma atenção para ela, e você tá deixando aquela pessoa invisível. Se você não vê o seu irmão que é homossexual e você não respeita isso nele, você tá deixando ele invisível de alguma maneira. O seu porteiro, que você entra e sai 1000 vezes e não fala com ele. Bom dia. Exato, você tá deixando aquele cara invisível. E a sociedade começa a se construir de uma maneira muito melhor quando a gente começa a ver os seres humanos por trás das coisas, sabe? Por isso que eu acho muito legal vir aqui e ver o pessoal, ver todo mundo que está trabalhando, todo mundo que está construindo, a sua diretora que é uma mulher. Eu acho isso incrível, entendeu? Eu acho incrível, tipo, ver o porquê das coisas, sabe? Como isso aqui tudo surgiu. Porque não foi à toa, sabe? Foram pessoas com dons específicos que começaram a falar, vamos montar algo legal. E que se juntaram, exato, né? E que foram se conectando. Que entenderam umas às outras. E o que leva as pessoas pra rua, assim, de maneira geral? Se tivesse que... O que te vem pela cabeça agora? Quase sempre é por isso. Não é um estudo científico, né? Na sua opinião. Na minha opinião, duas coisas levam muitas pessoas pra rua. A desestrutura familiar. A gente vê muitos homens, porque eu acho que os homens, eles são muito fortes, mas eles são fortes pelas pessoas que estão ao lado dele, e ao mesmo tempo, quando isso se enfraquece, eles mostram muita fraqueza. Já as mulheres, eu acho que elas são mais fortes como um todo, elas conseguem se estruturar melhor. Então a gente vê muitos homens, quando perdem a esposa, vão pra rua. A gente vê pessoas que vêm do Nordeste para São Paulo porque acreditam numa proposta de emprego que receberam lá, e aí quando elas vêm para São Paulo, essa proposta de emprego não existe, então esse cara não tem o que fazer, não tem como voltar, ele acaba ficando na rua. São diversas possibilidades, sabe? Desde o cara que de pequeno, tem gente que desde pequeno tá na rua. Por quê? Porque a família não conseguiu sustentar, ou a família não deu uma atenção pra ele, sabe, vou sair hoje e não voltou. E a família também não sente falta, porque fala, ele foi crescer. Foi ali. É. Agora, hoje o projeto, posso chamar de projeto? Claro. Já deu um passo, né? Sim. Porque você já tem umas ações, já tem umas coisas ali já concretas acontecendo. Sim. O que vocês já fizeram? A gente já realizou 2 ações. Uma ação de Natal, que se propôs a distribuir 1000 refeições para as pessoas em situação de rua. Conseguiram? Sim. Então vou cumprir. Dessas refeições, 400 foram distribuídas dentro de um lugar fechado, que a gente fez uma ceia, serviu as pessoas. A nossa intenção ali era realmente fazer um banquete de Natal, sabe? E esse foi um dia muito especial pra gente. As outras 600 a gente distribuiu na rua mesmo. E essa última que a gente fez, que foi mais ou menos há um mês, que é o Natal, o SP Sem Frio, a gente distribuiu 500 kits de inverno. E fez um frio. Fez um frio aqui em São Paulo. E a gente distribuiu bem no dia que foi o primeiro dia de inverno em São Paulo. Tá. Então isso foi muito legal, muito legal. Inclusive eu tava vendo o Climatempo, eu tava com o pessoal do Climatempo e eles falaram, vocês acertaram no dia de distribuir o negócio. Porque... Provavelmente salvou vidas. Salvou. Provavelmente salvou. Porque fez muito frio. Fez muito frio. Bom, aí vocês fizeram essas 2 ações. Tem outros projetos, outras coisas que vocês querem fazer? Sim. Quais são os planos ou as coisas estão acontecendo e vocês estão... Eu acho legal a gente falar sobre essas ações um pouco como elas funcionam pra gente. Porque Boa. a gente traz um ideal um pouco diferente do que a gente costuma ver. Pra gente é mais importante que aquele cara seja valorizado,
do que a gente vir e fazer algo assistencialista. Então tudo que a gente faz, a gente propõe para os nossos voluntários que seja feito com muita atenção e muito carinho. Então os 500 kits que a gente entregou, a gente conversou com aquela pessoa em situação de rua antes e falou para ela, olha, a gente conversou com a pessoa, falou, pô, como é que você chama, tal. Depois que a gente terminou de conversar, a gente falou, eu tenho um presente para te dar. E aí a gente voltou, pegou o kit e deu para esse cara. Porque essa história vai ser lembrada para sempre, para quem escutou e para quem foi escutar, e para quem falou. É uma ação quase intimista, né? Sim. Porque você não chega Sim. com calma, tateando, respeitando o tempo da pessoa. E o livro do SP Invisível, a gente fez ele há 1 ano, há 6 meses atrás, que é um livro com as 100 histórias mais... que a gente mais admira dentro da página. Então a gente colocou todas essas 100 histórias dentro desse livro e também a gente fez um lançamento na Livraria da Vila. Enfim, quem segue a página também, a nossa proposta era ter esse livro em casa. Inclusive vou mandar um pra você depois, esqueci de trazer. Mas esse livro ainda está à venda? Tá à venda no nosso site. E o dinheiro do livro faz o quê? O dinheiro do livro, ele é importante pra gente manter o projeto. O projeto tem um custo de manutenção, desde o site até os nossos servidores. Eu e o Vini, a gente também trabalha full time nesse projeto, então a gente sobrevive da venda desses livros e de algumas outras ações que a gente faz. É o que sustenta, então, é o que sustenta. Né? A venda do livro é o que sustenta. E na sua vida pessoal, mudou o seu jeito de lidar com as pessoas, mudou o seu jeito de lidar com a sua profissão? Como que você sente isso? Hoje eu dou muito mais valor pro ser humano, assim. Eu procuro entender cada um. E eu acho que isso me faz compreender mais a vida, sabe? Eu procuro entender o porquê que aquela pessoa faz aquilo, por que ela tomou essa atitude. E eu acho que a compreensão é você conseguir sair de si e ir até o outro e falar, poxa, eu vou aprender com aquela pessoa, sabe? Aprender, quando a gente vive muito dentro do nosso mundo, a gente não aprende. Você dá uma voz para outra pessoa, você dá... Escutar, eu acho que é uma das grandes dificuldades da nossa sociedade. A gente está muito disposto a falar. É muito mais fácil alguém parar para dar um dinheiro do que para dar um ouvido. E então dizer um tempo, um pedaço do seu tempo. Então eles querem falar. E é difícil ou não? Eles começam a conversar numa boa? Eles começam a conversar numa boa, conversam mesmo, querem saber da gente, querem falar sobre eles, o porquê eles estão ali. Porque eles se sentem julgados, sabe? O tempo todo, as pessoas em situação de rua, a maioria do tempo, estão no chão, sentadas, né? E a gente está olhando elas de cima para baixo. Então, a pessoa em situação começa de rua, aí. Começa aí. A desvalorização daquela pessoa. A gente está olhando elas de cima para baixo, a gente não para chegar e falar, tudo bem, muito prazer, como você chama, e tentar entender aquela pessoa. Então, eles falam bastante, para mim é um aprendizado enorme, e é isso que a gente tenta passar na nossa página. Né? Esse aprendizado que a gente tem ali e fazer com que as pessoas que veem a página possam ir até esse cara, sabe? É muito engraçado isso. É uma ponte, né? Eu acho que assim, hoje, na nossa sociedade, os jovens têm muita mania de criticar e de não olhar para o ser humano e de não olhar para o problema. Eles não vivem aquele problema e querem falar sobre aquilo. Então acho que a gente tem que viver as coisas, que a gente tem que entrar dentro do problema para falar sobre ele. Mesmo que aquele não seja o seu problema, você pode procurar o problema de outra classe, de outra pessoa. Mas vamos muito mais fazer do que falar, sabe? Porque é muito fácil a gente falar das coisas sem viver elas. Então, acho é uma fala distante. É uma fala distante. Porque quando você vivencia, você já sentiu. Uhum. E eu tenho uma opinião, André. Eu acho que assim, é problema meu se o meu vizinho tem problema, se na minha rua tem um morador de rua, se quem trabalha comigo tá doente. Tá... Sim. É problema meu. É seu. Né? Estamos ali todos... Né? Eu costumo dar um exemplo que assim, se o meu pé tá doendo, a minha mão também é afetada. Sim. Né? É uma coisa só. Sim. Sim. Né? O problema não é do pé, o problema é desse corpo todo, e a sociedade é um corpo vivo. Exato. Né? Exato. Te interrompi. Não, foi ótimo, acrescentou no que eu estava falando, eu acho que é justamente isso. E na última parte, quem está sendo entrevistada pode fazer uma pergunta para mim se quiser. Tá. Eu esqueço de avisar as pessoas antes. Se você tivesse falado antes, você teria bolado. Né? Durante muito tempo você foi apresentadora do programa Casos de Família. Você sabia? Claro. Ah, achei que você não soubesse.
O que pra você, se a maioria das famílias brasileiras soubessem, elas não estariam tão desestruturadas como elas estão? Me baseando nas histórias que eu ouvia lá, Baseando na sua vivência. tolerância. Acho que tolerância. Assim, foi a primeira coisa que me veio. Sabe, tolerar minha filha mal criada, o meu filho que não quer trabalhar. E quando eu digo assim, meu filho que não quer trabalhar, eu não estou dizendo que assim, tudo bem não trabalhar, mas assim, faz parte da dignidade da pessoa ter um trabalho, ter um sustento, né? E se alguém não está abrindo mão disso, o que está acontecendo, né? Sim. Sempre é assim, abrindo para ver qual é a raiz do problema, porque a gente está vendo uma estampa, né? A hora que a gente você vai descobrindo os meandros, né? Assim como os moradores de rua, cada um tem uma história pessoal. Sim. Que às vezes a gente não compartilha nem com quem mora com a gente. Quando você falou a palavra tolerância, eu falei, nossa, a gente tá... Realmente o problema é social. Ele é desde do morador de rua até na família, sabe? A tolerância é justamente quando a gente invisibiliza o outro, né? Você não tolera o outro ser como ele é. Exato. Fica aí a palavra final. Obrigada por ter vindo, meu querido. Obrigado. Foi maravilhoso. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Você tem que idade? Eu tenho 23,5. Tão jovem, já fazendo um trabalho tão legal. Muito legal. Viu? Obrigado. É uma situação que qualquer um podia estar, mas que a gente conseguiu construir uma estrutura ao nosso redor que fizesse com que a gente fosse... Nossa, corta essa parte. Difícil. Não, eu entendo. Às vezes é muito difícil explicar as coisas, né? Mas... Às vezes. Porque é como se a gente tivesse uma teia, uma rede de proteção. Eu imagino assim, né? Alguém que está no trapézio tem uma rede de proteção. Se você não pega a mão do seu companheiro, você cai nessa rede de proteção. Tem gente que não tem essa rede de proteção. Exatamente isso.